Boa noite a todos. Quero agradecer a gentileza de sempre do presidente, vereador Ivan Carlini. Hoje nós teremos a tribuna livre com o representante do Instituto de Jacarenema de Pesquisa Ambiental, IJAPA, o nosso representante, Petros Lopes, que vai hoje fazer a exposição sobre a bacia do Rio Jucu. Por favor, Petros, você pode usar a tribuna. Você vai ter 15 minutos para explanar. Eu sei que o tempo não é suficiente. O que fica melhor, na tribuna ou aqui embaixo para você? Na tribuna. Você terá 15 minutos para fazer sua explanação. Depois abriremos a palavra para os vereadores que quiserem fazer os seus questionamentos e colocações. E assim a gente finaliza. Tem 15 minutos, com você a palavra. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade aí aos vereadores de Vila Velha e a todos os presentes. Tá todo mundo me escutando aqui? Para mim tá baixo aqui a voz. Na verdade, eu conversei com o Arnaldo há um pouco mais de um mês e trazendo para ele algumas informações sobre Vila Velha, sobre aonde Vila Velha se encontra. Alô? Atenção. Oi. Aonde Vila Velha se encontra localizada em relação à sua ocupação, por que Vila Velha sofria com enchentes, né? E o que a gente tinha de interessante e que pudesse auxiliar os vereadores em relação à discussão do PDM do município, né, que é o momento que a gente vive hoje, já que o Instituto Jacarenema há alguns anos vem percebendo que as gestões municipais elas desenvolvem o município de Vila Velha sem entender bem que tipo de solo e como a gente pode usar esse solo de Vila Velha. Então, isso é uma questão histórica do município. A gente sabe que várias partes do município hoje foram ocupadas de forma irregular, e mesmo assim, mesmo a gente sabendo disso, mesmo a gente vendo isso, né, os PDMs continuam deixando o município ser ocupado dessa mesma forma. Então, eu trouxe algumas informações, na verdade, algumas imagens, para trazer a ideia para os vereadores de que Vila Velha está dentro da bacia hidrográfica do Rio Jucu, que moramos dentro desse rio que fornece a água que a gente bebe. E, de fato, os motivos que fazem Vila Velha alagar, Vila Velha e essas enchentes causarem tantos impactos econômicos negativos, é em função da gente ter ocupado uma parte dessa bacia e ter tornado essa parte Vila Velha. Quando a gente olha a bacia hidrográfica do Rio Jucu de forma espacial, ou seja, por meio de um mapa, a gente vê Vila Velha dentro dessa bacia e vê que todo o litoral do município de Vila Velha, Arnaldo, é o litoral da bacia hidrográfica do Rio Jucu, ou seja, as praias de Vila Velha representam a região costeira da bacia do rio que a gente bebe água. Então, quando a gente passa a ter uma visão um pouco mais ampla em relação ao município que a gente mora, ou seja, Vila Velha não é somente um município separado por uma parte rural e uma parte urbanizada e mal ocupada. Vila Velha tem esses aspectos, mas está dentro de um rio, e esse rio é o Rio Jucu. Então, nesse sentido, que as fotos que eu trouxe, né, de uma palestra que a gente dá e que tem uma duração um pouco maior, vai trazer essa ideia, para que, dessa forma, quando os vereadores participarem da discussão do PDM, principalmente, que vocês possam gerar alguma contribuição em relação a como Vila Velha pode se desenvolver sem que a chuva ou que o Rio Jucu seja um problema para o desenvolvimento econômico do município. Porque nos últimos anos, e principalmente em 2013, as chuvas fortes vêm causando prejuízos enormes, né, inviabilizando muitas atividades e muitas estratégias de desenvolvimento de Vila Velha. Fora a ideia de como drenar o município, que a gente percebe também que há muitas falhas. As ideias são sempre superficiais, elas nunca vêm de encontro com a realidade da drenagem que o Rio Jucu influencia no município de Vila Velha. Vou descer. Bom, para quem não conhece a foz do Rio Jucu, Jacarenema, né, o Morro da Concha, essa é a visão contrária na Rodovia do Sol, com a Rodovia do Sol aqui à minha direita, né? Aí eu vim trazer exatamente essa ideia de uma visão espacial, ou seja, como se a gente pudesse olhar
Vila Velha e o Rio Jucu de uma forma mais ampla e mais interativa com as cidades que estão dentro dessa bacia. Então, quando a gente vê esse contorno em vermelho, junto com esse em abóbora, esse território que eu estou circulando é o território da bacia hidrográfica do Rio Jucu, do rio que faz a água chegar na nossa casa. E quando a gente percebe o que tem dentro dele, tem um pedaço do município de Guarapari, ou seja, o rio Jacarandá e o rio Calçado são rios que nascem em Guarapari, mas fornecem água para quem está em Vila Velha. Isso é muito interessante de entender, como Marechal Floriano, como Domingos Martins, como Viana, parte de Cariacica e praticamente todo o município de Vila Velha. Então, todos esses municípios estão dentro do Rio Jucu, de fato. E aí, quando a gente questiona por que a água vem para Vila Velha, por que ela causa esse impacto que a gente viu, por exemplo, em 2013, esse mapa ele traz bastante esclarecimento em relação a isso. Vila Velha é o Baixo Jucu, é a parte mais baixa da bacia, é onde toda a água que nasce em Domingos Martins, Marechal e Guarapari vai parar. Então, a gente tem aí um efeito muito forte, né, de 1.600 metros até o nível do mar, num percurso de 40 quilômetros, e essa água desce muito rápido. Então, o PDM de Vila Velha ele deve ter essa leitura. Vila Velha dentro de um rio, Vila Velha sendo impactada por um rio, Vila Velha sendo abastecida pelo rio na qual ela se encontra dentro, para assim o PDM entender melhor aonde Vila Velha pode ser ocupada, como ela deve ser ocupada. Aqui para vocês entenderem o seguinte, da linha escura para o litoral é Vila Velha. Todos esses limites em vermelho que vocês estão vendo, esse em verde, mais esse em verde, são pequenos rios que existiram em Vila Velha antes dela ser ocupada, década de 1920 a 1930. Provavelmente esses rios eram todos intactos, como o Rio da Costa, que é o rio que a gente vai enfatizar aqui. Então, o Rio do Congo, o Rio Camboapina, a bacia do Rio Guaranhuns, do Rio Aribiri, todos foram rios que existiram em Vila Velha e que eram rios extremamente conservados e drenava essa água que o Rio Jucu enchia quando o Rio Jucu estava numa época de cheia, como foi em 2013. Então, essa foto é de 2013, dia 26 de dezembro, após a enchente de 2013, que o Instituto teve a oportunidade de fazer esse voo para fazer alguns arquivos. Então, imaginem que toda essa região hoje aqui é uma região que está sendo especulada para ser ocupada por empreendimentos imobiliários. E aí você tem aqui um aumento de 5 metros do nível médio anual do rio. Por exemplo, nessa imagem aqui você tem Pontal das Garças, né, que os postes de eletricidade têm só 6 metros, dos 9 que geralmente se tem um poste, de tanto aterro que foi colocado. As casas de 2 andares não têm mais o primeiro andar. Então, são questões que devem ser lembradas quando vocês tratarem de PDM. O Rio Jucu é só ali em vermelho, tá? Mas, nesse momento, o Rio Jucu ele não somente afluiu para esse lado, por isso que a água não está marrom, porque veio do solo para cima, mas aqui ele encheu, né, dado a erosão, ao processo de lixiviação da argila na área de montanha do Rio Jucu. Aqui, para vocês entenderem, o Rio Jucu, litoral de Vila Velha, e o Rio da Costa, em azul claro, certo? Esse Rio da Costa que a gente conhece como Valão da Praia da Costa. Então, em azul escuro, a gente tem que é o Valão da Praia da Costa, o Canal da Costa, né? E em azul claro foi o Rio da Costa antes de Vila Velha ser ocupada, e que drenava excesso de água do Rio Jucu nas épocas de cheia. Ou seja, o Rio da Costa era um dreno do Rio Jucu. A gente que conhece uma caixa d'água, a gente sabe que uma caixa d'água tem um respiro. Quando ela quebra a sua boia, esse respiro vai drenar essa água que está vazando. Era uma comparação bem próxima do Rio da Costa. Quando o Rio Jucu enchia, como a gente viu naquela enchente de 2013, o Rio da Costa passava a drenar a água do Rio Jucu. Então, a gente tem aqui o Convento da Penha, Morro do Moreno, o Rio da Costa virando no pé do Morro do Convento, ainda assim a terceira ponte, né? 2 pontes, uma sobre a 15 de novembro e outra ponte sobre a
Avenida Champanhar, ou seja, para você ir para a Praia da Costa nessa época de 1940 até próximo a 60, você tinha que passar por cima de duas pontes, e esse escuro, aqui é onde hoje é o Hospital Praia da Costa, é o manguezal do Rio da Costa. Então aqui é uma imagem da década de 40, do Morro do Moreno, do Rio da Costa, Vila Velha sem a mínima condição ainda de ocupar, porque 80% do município nessa época era área de alagado ou ficava alagado. Então todo esse manguezal do Rio da Costa, né, existiu um dia que vai ser o Colégio Marista, a Avenida Champanhar é um aterro, por isso que da Champanhar para a direita ou esquerda você sempre desce, teve que ter um aterro para poder ter esse acesso. Esse escuro aqui vai ser a ponte. Então percebam que Vila Velha está dentro do Rio Jucu, e dentro de Vila Velha, no litoral, a gente tinha o Rio da Costa, que drenava o excesso de água do Rio Jucu. Para vocês entenderem, a Praia da Costa sem ainda nenhuma ocupação, né? O Rio da Costa sem estar retificado, original ainda, né? Que vai vir a terceira ponte aqui no futuro. O Rio da Costa virando no pé do Morro do Convento. Aqui já o Rio da Costa deixando de ser original para virar o que a gente conhece hoje como Canal da Costa, e a ponte vai vir por cima dele. Então, olha a diferença da largura desse rio. Provavelmente também não dá para perceber, mas tinha uma profundidade muito maior. E olha o que a gente transformou, né, esse rio que drenava a água do município. Ou seja, a gente diminuiu a capacidade de suporte do rio, ou seja, menos água passou a drenar em função de um canal menor e mais raso. E aí começou a agravar as questões de enchente no município. Aqui a gente tem, sem a terceira ponte, o Morro do Moreno ainda sem vias também, e a foz do Rio da Costa com o Exército Brasileiro. O Rio da Costa já retificado, e Vila Velha começando a ser ocupada em função dessa retificação, e em função do dique do Rio Jucu, que foi feito na década de 60, após a última enchente, que foi nessa década também. Então, essas duas obras de retificação do Rio da Costa e do dique do Jucu possibilitou que Vila Velha fosse ocupada, porque ela passou a ficar seca, né, com essas obras. As chuvas e as enchentes não influenciavam mais como hoje passou a influenciar. Então, a gente tem aqui uma foto da década de 60, atenção, todos, atenção, do Morro do Convento, de uma das últimas enchentes de Vila Velha. Tudo isso em cinza é água drenada pelo Rio Jucu aqui no fundo, certo? Aqui vai ser Taparica, as etapas 1, 2, 3, 4, né? O Marista, Morro do Marista, aqui vai ser o Shopping Praia da Costa, que era um morro rodeado de água doce até, né? E Vila Velha completamente alagada por essa enchente. Aqui o bairro Matadouro, para quem não conhece, ali no pé do convento. A mesma foto, ó, no mesmo ângulo, e em cima de toda essa água que o Rio Jucu drenava, a gente colocou Vila Velha. Mudou o Rio da Costa de lugar, diminuiu o tamanho dele, a profundidade, e aí a gente pergunta por que Vila Velha alaga, e eu pergunto para os senhores que vão decidir o PDM aí no futuro, como Vila Velha deve ser desenvolvida, como a gente deve ocupar o solo do município. Os senhores precisam de perceber melhor isso, tá? Porque o nosso futuro é sofrer mais com enchente, com falta de água e com esse impacto econômico que a enchente vai causar. Essa ponte, ela existiu sobre o Rio da Costa, e ela existiu exatamente na frente da entrada do McDonald's, do drive-thru do McDonald's. Para você ir para a Praia da Costa, você tinha que passar pela ponte da Avenida Champanhar. Se esse caminhão ele virar para a esquerda na ponte, ele vai entrar no drive-thru do McDonald's, Arnaldo. É exatamente o mesmo ponto. Quando vocês passarem na frente do McDonald's, na frente do drive-thru, e o carro passar numa lombada, vocês vão perceber que o asfalto faz uma lombada, é o Rio da Costa ali embaixo. Tá? Então, a enchente de 1960 que a gente acabou de ver, ela arrancou essa ponte. Então, percebam bem, aqui era a ponte, aqui é o McDonald's, o Rio da Costa fazia esse caminho aqui. Colégio Marista, 1940, o Rio da Costa passando no estacionamento do McDonald's, né? E vai passar aqui na Avenida Champanhar. Aqui a gente tem a foto do Colégio Marista, com essa ponte arrancada nessa enchente, com essa foto menor aqui. Então percebam como a água
drenava em Vila Velha por esse rio. Olha a força de drenagem, a hidrodinâmica desse rio, que a gente literalmente eliminou do município. Então, como que essa água sai do município hoje? Só evaporando, ou competindo com o esgoto que está ligado na rede de chuvas, na rede fluvial do nosso município, ou até mesmo entupida muitas das vezes. Então, percebam que o futuro de Vila Velha é muito delicado, a forma que a gente deve desenvolver o município. Eu não vou estender mais, senão eu vou embora aqui mais 1 hora falando. O material tem para falar, mas o que eu queria trazer para vocês é que é a primeira vez que o Instituto vem na Câmara de Vereadores falar sobre isso, e no momento que o PDM está sendo discutido, isso foi um pedido do vereador Arnaldo e da Carminha, dado ao conhecimento que foi colocado para eles em relação a essa visão de como a gente deve fazer Vila Velha se desenvolver. Então, eu vim atender esse pedido e deixar totalmente à disposição o Instituto de Jacarenema e os técnicos que a gente tem, para quando vocês forem estudar o PDM, ou até mesmo decidir sobre o PDM, que vocês consultem o Instituto de Jacarenema, alguns professores das universidades que a gente tem contato constante, para que vocês tomem a melhor decisão sobre o município e de forma que o investimento do setor privado faça valer, né? Porque a gente tem visto aí vários empreendimentos imobiliários sendo inaugurados em ruas que, quando a gente tem chuvas fortes, ficam com 1 metro até 1,5 metro, meio metro de água, e as pessoas compram isso sem saber, né? Então, isso é um absurdo de ver, e a gente está vendo aí as construtoras construindo porque o município deixa que isso aconteça, né? Isso cada vez vem causando mais pressão no solo do município, e cada vez menos Vila Velha tem água para armazenar essa água da chuva, que a gente acabou destruindo o caminho dela. Então, a gente está à disposição, o Instituto está à disposição, eu, Petros, tá? Sempre que precisar, e o material também fica à disposição se alguém quiser, no futuro, usar em outro momento. Tá? Eu quero agradecer a oportunidade, boa noite. Muito bem, obrigado, Petros Lopes, pela essa apresentação e exposição sobre a bacia do Rio Jucu. Gostaria de abrir a palavra, saber se tem algum vereador inscrito para fazer o uso da palavra. Temos 2 vereadores inscritos, Patrícia Crisanto e vereador Hélio Sandro. Patrícia, até 2 minutos. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o nosso amigo vereador Arnaldinho por trazer, né, a esta Casa de Leis um assunto tão importante para o nosso município, e trazer essa pessoa maravilhosa que é o Petros, que abordou muito bem, parabéns, Petros, essa situação que está acontecendo em nosso município, explanando, né, expondo sobre a bacia do Rio Jucu. E eu, conversando aqui com o nosso vereador Arnaldinho, estava lembrando que, na minha infância, vereador Alessandro, a gente fazia visitas de turma, quando eu estudava no Jairo Matos, na Lagoa de Jacarenema, naquela área, né, de Jacarenema. E hoje os meus filhos não têm a mesma oportunidade. E é muito triste. Por quê? Porque a gente vê que o meio ambiente dentro do nosso município não está sendo tratado da maneira que devia. Não digo isso em relação a essa gestão de hoje, mas sim há alguns tempos, muitas das vezes nós mesmos, como os moradores, né, como cidadãos, nós não fazemos a nossa parte, que é estar acompanhando de perto, né, Petros? Está lutando juntamente com as pessoas que defendem essa causa. E, mais uma vez, vereador Arnaldinho, a gente vê a necessidade de nós, vereadores, termos atenção em relação ao nosso PDM. Como já foi explanado aqui em outras vezes, nós vemos que muitas áreas do município de Vila Velha que não podem ser ocupadas, estão sendo ocupadas. O exemplo disso é a construção de algumas residências ali no Morro do Moreno. Atualmente, o município tem um levantamento de áreas de risco, com áreas de possíveis deslizamentos de pedras. E ali no Morro do Moreno a gente tem uma área com esse tipo de problema. E a gente vê que está sendo feito ali várias construções. Então, mais uma vez, parabenizar o nosso amigo vereador Arnaldinho, parabenizar Petros, e conte com todos nós, vereadores,
para poder estar apoiando aí juntamente com você e também as ações do Instituto. Muito obrigado, vereadora Patrícia. Agora, até 2 minutos, o nosso irmão, o vereador Eliosandro Matos. Senhor presidente, vereador Arnaldinho Borgo, proponente de modo muito exitoso da vinda do senhor Petros para hoje trazer essa aula, né, de hidrologia da nossa cidade. Muito importante, porque Vila Velha tem muitas áreas para se desenvolver sem que com isso haja degradação ambiental. Sem que haja degradação ambiental. Há muitas áreas que não interferem em curso d'água, que não possuem a presença de vegetação de Mata Atlântica ou de outro tipo de vegetação que possa ser importante para o meio ambiente. E eu acho que foi extremamente oportuna a vinda por intermédio do vereador Arnaldinho, porque essa casa já há alguns meses, alguns poucos meses, creio eu, receberá, né, vai recepcionar o novo plano diretor municipal da cidade. Nós tivemos um PDM em 2007 que foi inutilizado em 60% pelo Tribunal de Justiça. E o de 2011 em 100%. Todo ele foi inviabilizado juridicamente. E certamente a contribuição da sua associação será extremamente importante para esse debate, pensando na Vila Velha que a gente quer construir, que a gente quer viver no futuro. Talvez pelo adiantar da idade, não no meu futuro, mas da minha filha, dos filhos de minha filha e daqueles que vão escolher aqui por viver. Mas eu queria lhe felicitar e dizer que você veio extremamente bem acompanhado dessa casa por um vereador que é guerreiro, que é batalhador, que é uma pessoa que é estudioso dos problemas da cidade, e ao lado dele, junto com ele, eu quero somar a minha modesta energia ao lado de vocês, da Barra do Jucu, da Carminha, Barra do Jucu, que eu tive a graça de Deus de iniciar a formação da minha cidadania, lá na igreja Nossa Senhora da Glória. Com 14 para 15 anos, eu ali iniciei minha militância nas comunidades eclesiais de base. E tenho muito amor por aquele local, tenho muito amor por aquele bairro, assim como certamente o vereador Arnaldinho tem, e todos os vereadores dessa casa. Não vou fazer nenhuma ponderação, sua fala foi muito clara, muito didática, muito bem explicada, e na medida em que as minhas prerrogativas de vereador me permitam, eu irei me perfilar junto com vocês. Parabéns, vereador Arnaldinho. Muito obrigado, vereador Eliosandro, sempre colocando com maestria as palavras. Eu gostaria de fazer algumas considerações, agradecer a disponibilidade do seu tempo, Petros, por estar vindo aqui, fazendo a exposição da importância que o Rio Jucu tem para a cidade de Vila Velha e toda a população de Vila Velha e da Grande Vitória, porque a grande maioria da água que chega a torneiras de nossas residências vem do Rio Jucu, não sei se todo mundo tem conhecimento, vem do Rio Jucu, e infelizmente hoje o Rio Jucu está pedindo socorro, e nós devemos olhar para essa questão. Hoje, a colocação aqui maior foi a preocupação das áreas de alagado, as retroáreas, quando esse Rio Jucu tem a sua cheia. Hoje ele tem um curso normal, mas quando vem muita água que cai no berço dele, no leito dele, em toda a sua extensão, ele acaba aqui em Vila Velha. E quando acaba em Vila Velha, o leito normal dele, vamos supor que é de 30 metros, ele acaba se expandindo. Então essa área de alagado, pelo que eu entendi, que é a preocupação maior. E nós, vereadores e vereadoras, temos que ter esse pensamento, essa sensibilidade, quando vier o PDM para esta casa. Que sabemos que tem especulações imobiliárias nessas regiões, mas nós vereadores, temos que ter responsabilidade por acaso vier erradamente da prefeitura, do executivo para esta casa, você tem certeza, Petros? Nós vamos dar publicidade, vamos consultar a sociedade civil, vamos consultar as organizações, igual o Instituto Jacarenema, para estar corrigindo e evitando
que no futuro eventuais cheias atrapalhem a vida das pessoas e deixem a cidade em calamidade. Muito obrigado. Você tem ainda as considerações finais, se quiser fazer, mas desde já agradeço a sua explanação e apresentação. A gente pode voltar aqui com mais tempo, né, fazer uma capacitação, né? A casa está aberta. Se você quiser organizar para fazer um entendimento melhor. Eu acho que seria interessante a gente esperar chegar o PDM, que nós não vamos ter pressa em votar o PDM, pelo contrário, o PDM aqui vai ser debatido exaustivamente com a sociedade de Vila Velha, ponto por ponto, parágrafo por parágrafo, e eu tenho certeza que todos os vereadores terão responsabilidade nesse novo PDM, que eu quero que alavanque o desenvolvimento não só do meio ambiente, mas também da sociedade. Então, aí convida que a gente volta com mais tempo e participa dessa decisão de vocês. Tá? Muito obrigado, Petro, mais uma vez. Nada mais havendo tratado, por encerrada a sessão. Antes, porém, convido a todos e a todas para a próxima, que será em dia e horário regimental. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, uma boa noite.